Graça e paz, meus queridos amigos e irmãos aqui do canal Impactos da Oração, prontos para compartilhar mais uma mensagem? Vamos lá? Hoje a mensagem vai estar no livro que é o Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 1, e eu vou resumir um pouquinho aqui a história sobre o anúncio do nascimento de João, porque o sacerdote, o Zacarias, ele estava na oferta do incenso, e aí o anjo Gabriel apareceu ao lado dele, do lado direito, e o anjo anunciou para ele que ele e a Isabel, eles teriam um filho, e que esse filho deveria se chamar João. Mas como eles já eram de idade avançada, e o Zacarias, ele duvidou, Primeiro ele temeu ali, se assustou quando o anjo apareceu, E ele temeu. O anjo falou para ele: não temas, eu sou Gabriel, vim da parte de Deus, e deu a notícia. Só que Zacarias, ele duvidou. E o anjo falou para ele que porque ele tinha duvidado, ele ia ficar mudo até o nascimento do filho. Então, ali no comecinho do capítulo, que vem trazendo esse anúncio do nascimento de João, fala que eles eram justos perante Deus. Eles viviam irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Só que havia incredulidade no coração dele, de Zacarias. E ele achava que eles já eram avançados em idade. Então, muitas vezes, nós somos pessoas que vivemos justamente, de maneira justa ali diante de Deus. Não cometemos, que pecados graves, vivemos uma vida simples ali, regrada. Mas a incredulidade, quando Deus dá uma palavra, quando Deus coloca algo no nosso coração e a gente realmente duvida que aquilo iria acontecer, como se Deus não fosse capaz de realizar. Então, a partir do momento que há uma incredulidade, que há um ponto de dúvida ali, acaba anulando o que a palavra de Deus vem trazendo, e aquilo não acontece pela incredulidade. Não é porque Deus não é poderoso, Deus não seja poderoso para realizar, mas por causa da incredulidade. E aí eu vou fazer uma outra leitura aqui, só para confirmar isso que eu estou falando, no livro de Marcos, no capítulo 7 e o versículo 13. É uma história aqui que está acontecendo, onde Jesus está exortando também aqueles homens que eram tão religiosos e eles queriam manipular a palavra de Deus, Então, eles queriam seguir apenas aquilo que era de vontade deles. Eles tinham as tradições e eles não aceitavam a palavra de Deus e as revelações de Jesus, então, que era o próprio Deus ali com eles, E eles não aceitavam porque eles não queriam sair daquela religiosidade, e eles acabavam cancelando o poder da palavra de Deus. Então, veja só como está escrito aqui no 13. Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouve-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Então, a palavra de Deus, ela é pura, ela é viva, ela é fiel, ela é eficaz, ela é cheia de poder e cheia de virtude. Só que quando uma palavra de Deus é lançada sobre a nossa vida, seja nós mesmos lendo a palavra, ou se alguém vem até nós e diz assim, Deus disse, que haverá, tal situação, seja uma cura, seja algo, até mesmo o nascimento de um filho, vamos dizer, no caso aqui da Isabel, uma mulher estéril. Só que quando a pessoa traz a palavra, qualquer incredulidade, qualquer crença, qualquer palavra contrária que saia do coração realmente, aquilo
ele rebate a palavra e lança a palavra fora. Porque a palavra de Deus ela é toda poderosa. Mas como que aqui no versículo 13, Jesus está dizendo que eles invalidam a palavra de Deus pela própria tradição, né? Porque eles faziam muitas coisas assim por causa da religiosidade. Então, como que a palavra de Deus poderia frutificar se Jesus ali estava fazendo milagres, ele estava operando maravilhas e ainda assim eles não criam, né, que Jesus já tinha chegado para estabelecer o reino de Deus ali em Israel. E foi por causa disso, por causa da incredulidade deles, que todo o evangelho se espalhou o mundo afora, porque eles, que seriam o primeiro povo a ser beneficiado, né, com a salvação através de Jesus, eles não quiseram, eles rejeitaram. Então, quantas coisas as pessoas rejeitam? Quantas coisas realmente o homem pode cancelar, sendo que da parte de Deus estaria ok daquilo acontecer? Então, através das crenças, né? Se uma pessoa, por exemplo, ela não crê em milagre de jeito nenhum, como que Deus poderia operar milagre através de uma pessoa assim, se ele fala que a gente tem todas as coisas a partir da nossa fé? Então a gente precisa unir a nossa fé com a palavra de Deus, com o que Deus realmente quer para as nossas vidas, porque Ele só quer o bem, entender como nós devemos agir e proceder, nos arrependermos de certos atos nossos, né? de certos comportamentos, é a palavra, e aí a gente tem que se arrepender e voltar. Só que a gente não faz isso, a gente dá desculpas, a gente mente até pra gente mesmo. Então, quando Deus não consegue agir, não é porque Deus não é poderoso nem é suficiente, porque existem coisas que Deus quer que aconteça e Ele realmente faz acontecer, mas existem coisas que são para nossa vida, é algo pessoal para nós, e aí Deus não pode interferir, né? Porque nós temos o livre-arbítrio daquilo que queremos realmente fazer, ter, receber e buscar em Deus, como a palavra diz, que a gente tem que buscar, que a gente vai encontrar, que a gente tem que pedir, que a gente vai receber, e que a gente tem que bater para que a porta se abra. Então isso é uma crença legal. Então quer dizer que por mais que demore um pouco, se eu pedir algo para Deus e continuar crendo em fé, aquilo, sendo que está alinhado na palavra, virá para a minha vida. Então vou dar um exemplo simples aqui, uma pessoa que está orando e querendo casar, seja a mulher ou seja o homem. Faz parte do plano de Deus que o homem não viva só. Então Deus se agrada, e claro que se a pessoa está vivendo em fé, está esperando em fé, não está sendo precipitada, Deus vai enviar a pessoa certa. Recebe essa palavra se for para você, se você está querendo casar, se você está querendo encontrar alguém, o amor da sua vida. Só um exemplo. Mas supondo que você tenha a necessidade de um veículo para trabalhar e você quer, e Deus também quer dar prosperidade. A palavra dele está cheia de versículos, a palavra de Deus está cheia de histórias de homens que viveram na presença de Deus e prosperaram, que naquela época eles não tinham carros, né? Por exemplo, eles não tinham um veículo, um carro como tem hoje, mas eles tinham cavalos, aquelas carruagens, né? Aqueles carros que eram acoplados ali aos cavalos. Então, eles tinham camelos, eles tinham jumentos, ovelhas, isso tudo representava riqueza. E fala que Abraão, Isaac, Jacó, todos eles prosperaram diante de Deus. E a promessa, né, que Deus fez ali através de Abraão, que todas as famílias seriam benditas por causa dessa aliança. Então nós estamos debaixo dessa aliança, nós somos benditos, nós somos prósperos em Deus, mas as pessoas não querem receber. É sério, parece loucura. Como que a pessoa não quer receber? Não quer. Tem gente que acha que ter prosperidade é até pecado, que não é de Deus a pessoa ser rica. Uma pessoa rica, ela é cheia de pecados, de defeitos e não sei o que. Isso é crença das mais erradas.
A pessoa que quer prosperar na presença de Deus, ela nunca vai ser um rico, um próspero que seja egoísta, porque a pessoa que ela é próspera na presença de Deus, ela é abundante. Tanto que Jacó fez prosperar o sogro, tanto que José fez prosperar Potifar, José fez prosperar ao príncipe lá do Egito, Faraó, né? Então, a pessoa que é de Deus, ela transborda. A prosperidade não é só para o bolso dela. Então, precisa ter muito discernimento, tem que ter muito entendimento para não falar bobagem e não pensar contra a palavra de Deus. Porque todos os bens que nós podemos ter, desde a nossa família, que é o nosso maior bem, a maior riqueza, a casa onde moramos, um lar, né, para abrigar a nossa família, se tiver um carro para ter conforto, se a pessoa quiser, nada disso é errado, desde que a pessoa prospere de maneira honesta na presença de Deus. Deus vai acrescentando mais e mais. Então, não deixe a incredulidade tomar conta do seu coração, não cancele a palavra de Deus. Leia, medite, diga: se está na palavra e é para mim, eu recebo em nome de Jesus. E recebe mesmo, recebe cura, recebe saúde na tua vida, recebe prosperidade dentro da tua casa, com a tua família, em tudo que você e a tua família conquistar. Que Deus abençoe, proteja, guarde e multiplique para a honra e glória do nome dele. É essa mensagem que eu tenho para você nesse dia, e eu quero aproveitar e fazer uma breve oração. Em nome de Jesus, feche os seus olhos, se você puder, onde você estiver. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora sobre essa palavra lançada, Deus, que caia por terra em nome de Jesus toda a incredulidade, toda a tradição humana, tudo aquilo que abafa, que estrangula a tua palavra, como na parábola da semeadura, o Senhor diz que a palavra, a semente, né, ela quer brotar, mas os espinhos sufocam. Então, que nenhuma crença errada nossa, que nenhuma dúvida nossa estrangule a tua palavra lançada nesse dia, mas que nós, em nome de Jesus, recebamos todas as tuas bênçãos celestiais, toda a tua graça, o teu favor, toda a tua misericórdia, toda a tua bondade, o teu perdão maravilhoso. Tu és um Pai amoroso, o teu zelo, a tua proteção, os anjos acampados ao nosso redor, porque a tua palavra assim diz. Pai, em nome de Jesus, derrama a bênção do Senhor que não acrescenta dores, e sobre a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, de cada pessoa que está orando aqui no canal comigo nessa hora, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, faça os teus filhos andar em bênção, andarem em luz, em nome de Jesus. Ilumine os passos, ilumine, Senhor, a mente, cada pensamento desse meu irmão, dessa minha irmã, e tira, Senhor, toda a dúvida, tira todo o mal, lança fora todo o medo, que haja confiança para que muitas coisas boas aconteçam, Pai. Em nome de Jesus é o que eu oro e te agradeço nessa hora. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Obrigada por estar comigo até esse momento. E se você desejar, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.